Queria compartilhar algo, né, que Deus já tem falado muito no nosso coração, no meu coração, no coração do Edmar. Quando nós inauguramos oficialmente a igreja aqui, nós colocamos, né, quem não viu ainda pode ver o vídeo na internet, nós falamos muito sobre nós sermos uma igreja vívida, ou seja, uma igreja que esteja realmente em movimento, que esteja realmente fazendo a diferença, vivendo a prática do Evangelho. Não simplesmente uma igreja para receber pessoas, né, religiosamente. Não. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Jesus, para quem ainda não entende muito, mas saiba que Jesus está às portas. Jesus vai vir buscar uma igreja, não uma placa, não o nome de uma igreja, mas um corpo que ele tem preparado como igreja na terra, de pessoas que têm um compromisso com ele, que têm um compromisso, um relacionamento com ele. E nós precisamos, como igreja, quando nós dizemos que somos igreja do Senhor, quando nós dizemos que somos cristãos, quando nós dizemos que somos crentes, né? Quando nós dizemos que temos algum tipo de relacionamento com Deus e com a sua palavra, então nós precisamos fazer com que a nossa vida esteja condizente com aquilo que nós estamos falando. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, ela vale para vários tipos de situações, vale para tudo, na verdade, mas acho que encaixa bem aqui também agora, que é assim, ó, o que você diz, o que você faz, grita tão alto que eu não escuto o que você diz. Ó, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, as nossas palavras, elas são vazias, são sem valor, quando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa vivência não acompanha aquilo que nós estamos falando. Então Deus tem nos chamado, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, para sermos uma igreja, para sermos homens e mulheres cada vez mais parecidos com Cristo. Porque o que a palavra cristão significa? Pequeno Cristo. E quando a gente vai para a palavra e descobre, né, na palavra, quando os crentes, vamos dizer assim, os cristãos, foram chamados pela primeira vez de cristãos, quando eles estavam vivendo o Evangelho. Fala-se no texto que eles estavam vivendo tanto o amor de Cristo, tanto a palavra de Cristo, que eles olharam e falaram, nossa, mas esse povo é um povo diferente. Esse povo aí é um povo cristão. Ou seja, nossa, esse povo aí parece tanto com o mestre deles, eles agem tão parecido com o mestre deles, que eles parece que são um monte de Jesusinho, um monte de cristinho. Então eles são os cristãos. Então a palavra cristão nasceu disso. Nasceu de quando as pessoas, o mundo olhou para a igreja, olhou para aqueles que se diziam discípulos de Jesus, que se diziam crentes, que se diziam salvos, olhou para essas pessoas e eles viram realmente Cristo naquelas pessoas. Então nós precisamos começar a viver de uma forma em que as pessoas, o mundo olhe para nós e enxergue Deus em nós. E enxergue realmente uma transformação de vida. Enxergue realmente pessoas que se relacionam com Deus. Não religiosamente, não por rituais, não simplesmente porque vão à igreja, não. Nós precisamos fazer com que a nossa vida esteja de uma forma tão assim completa na presença de Deus, tão vulnerável na presença de Deus, tão dependente de Deus, que a gente entenda que todos os dias, dependendo do Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue nada, de nós mesmos, obra não salva ninguém. A palavra do Senhor diz que a salvação não é por obras, para que nenhum ser humano fique assim inchadinho, né?
Às vezes a gente acha, nossa, mas eu sou tão bonzinho, nossa, mas eu sou tão isso. O jovem rico, quando perguntou para Jesus, Jesus, olha, o que eu preciso para ser salvo? A palavra do Senhor fala que Jesus olhou para aquele moço e a primeira coisa que aconteceu, Jesus o amou. Ou seja, Jesus aceitou, Jesus acolheu, Jesus entendeu, Jesus compreendeu todo o ser daquele jovem, daquele rapaz. Mas ele falou, olha, falta realmente uma coisa. Ele falou, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, cumpre os mandamentos. Porque Jesus já sabia que ele cumpria, Jesus conhecia, né? Nossa, desde antes do menino nascer, Jesus já conhecia ele. Mas Jesus virou para ele e falou, cumpre os mandamentos, porque Jesus já sabia o que ele ia responder. E o que o jovem respondeu? Respondeu para ele assim, não, eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Olha, todos os mandamentos, tudo certinho, faço tudo direitinho. Olha, nossa, Senhor, então tá tudo certo, né? Aí Jesus vira para ele, não tá tudo certo. Apesar de você fazer tudo isso, falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E aí a gente tem que entender muito bem o que está querendo dizer esse texto. Porque fala assim, então tá vendo aí, ó, a gente ser pobre, tem gente que acha isso, né? Que servir a Deus tem que ser pobre, tem que ser assim, miserável, porque Deus não gosta do rico, Deus não gosta da riqueza, Deus não gosta da soberba. Não. O que Jesus estava querendo dizer naquele momento ali, era que aquele jovem precisava não fazer obras para que as pessoas vissem, mas ele precisava entregar o coração dele nas mãos do Senhor. Então, onde estava o coração daquele jovem? Nas riquezas. Onde estava a segurança daquele moço? Nas riquezas. Onde estava ali o status, né? As bases daquele moço? Nas riquezas. E Jesus disse, não é nisso. Tá tudo certo. Você honra o seu pai, honra a sua mãe, você, né, dá esmola aos pobres, você cumpre todos os mandamentos, você guarda o sábado, né? Que na época tinha a lei do sábado. Você faz tudo certinho, mas falta uma coisa. O seu coração. E é isso que Deus tem requerido de nós. O nosso coração. Porque o ladrão na cruz não teve tempo de nada, a não ser de ter um momento de profundo arrependimento. Deixa eu só ver aqui. O Abner está lá dentro? É que eu quero dar um exemplo dele. E às vezes ele pode ficar com vergonha porque está perto, né? Ele não liga de falar, mas às vezes estando aqui junto ele fica, né? Pode ficar com um pouquinho de vergonha. Na outra Santa Ceia nós estávamos aqui e tal, e o Edmar estava aqui ministrando, já tinha ministrado a palavra, ele foi ministrar a Santa Ceia no final. Aquele momento, né, ali de você participar ali. E o Edmar terminou de falar que ele virou, ele levantou da cadeira dele com o pãozinho assim, e o cálice na mão, ele virou e falou assim, mãe, eu não posso tomar Santa Ceia. Eu falei, por quê, filho? Ele falou assim, porque eu estou em pecado. Porque eu falo que não vou fazer mais alguma coisa, e eu faço de novo, e eu não consigo, eu faço de novo, e eu não estou conseguindo. Aí eu falei, filho, o fato de você estar com esse coração, com essa preocupação, já mostra, né, o seu coração quebrantado diante de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa. A Santa Ceia não é para quem é perfeito. É para aquela pessoa que entende que é pecador e que precisa de um Salvador. E reconhece que esse Salvador é Jesus. Porque a Santa Ceia, quando ela foi instituída, a palavra fala, né? O apóstolo Paulo explica tudo direitinho lá em Coríntios, tudo mais bonitinho. O quê? Que é em memória. E Jesus, quando ele institui a Santa Ceia, naquela celebração ali da Santa Ceia, antes um pouquinho dele ser crucificado, né? Um pouquinho antes, ali na sexta-feira à noite, ele fala, olha, todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim, vocês vão fazer desse jeito. Vocês vão lembrar que houve um corpo dilacerado por vocês. Vocês vão lembrar que houve um sangue vertido, derramado por vocês. E vocês vão celebrar isso. E aí eu falei para ele, filho, então é o seguinte, a Santa Ceia, né,
é para aquele que reconhece que é pecador, que precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus. Senta aí agora e de coração fala para Jesus: Jesus, o Senhor sabe que isso aqui eu tenho tanta dificuldade, eu falo que eu não quero fazer, quando eu faço de novo. Então, fala para Ele, fala tudo aí. E se você fizer essa oração de coração, você pode tomar e falar para Jesus assim: Senhor, então eu vou tomar a Santa Ceia e eu quero que hoje a ceia seja para mim cura e libertação nessa área. Gente, tá aqui o Edmar, tá aqui algumas pessoas que conhecem um pouquinho das nossas particularidades com o Abner. E eu falo para vocês que nós tivemos uma mudança drástica. Drástica. Por quê? Porque pelas obras dele, com quase 12 anos, ele já tinha reconhecido que não dava. Né? Que não dava para participar da mesa, da celebração, sabe? Para participar ali da comunhão com Cristo. Mas, por causa de um coração quebrantado, que a palavra diz que um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não despreza. Então não há outro caminho senão nós nos quebrantarmos diante do Senhor, para que cada dia mais a gente se pareça um pouquinho mais com o Senhor. É um pouquinho mais. Cada dia um pouquinho mais. E eu vou falar a verdade para vocês, eu nem tinha pensado de falar nada disso, mas alguém deve estar precisando ouvir isso. Então, se você está aí nesse momento, de repente ouvindo pela internet, ou está aqui na igreja, dizendo: poxa, eu não sou digno, eu não dou conta, não posso assumir um compromisso porque eu não consigo. Quero dizer para você nessa noite que ninguém consegue. É exatamente por isso que Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Porque havia um abismo profundo entre o ser humano e Deus. Havia uma quebra de aliança, uma quebra de relacionamento. Então Jesus veio, morreu na cruz e disse: está feito, está consumado. Agora, como diz a palavra, aquele que crê e creu no coração, confessou com a boca, está salvo. E aí, depois disso, por estarmos salvos, por entendermos a palavra, então nós passamos a praticar boas obras, como consequência de algo que aconteceu no nosso coração. E aí, mas o que tem a ver isso? E até agora você começa a falar: pastor, não leu um versículo da Bíblia. Né? E aí eu quero ler com vocês, então, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. E eu vou ser breve aqui, mas eu quero assim, é uma coisa, é simples o que eu vou falar, mas ao mesmo tempo é profundo e de muita importância. Se você deixar essa palavra cair no seu coração, com certeza ela vai produzir um ótimo fruto, bons frutos. Então, 1 Coríntios capítulo 12, e eu quero ler alguns versículos e a gente comentar algumas coisas. O versículo 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Versículo 12. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. E assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, quer dizer, fomos colocados, fomos enxertados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs
cada um dos membros no corpo segundo sua vontade. E há muitos membros, mas um único corpo. Versículo 26. E quando um membro desse corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, também todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Por que eu estou lendo esse texto agora para falar, né? Falei tudo isso de obras, de como a gente deve fazer, de ser uma igreja viva em ação. Falei tudo isso para que nós entendamos que nós somos realmente corpo de Cristo. Quando a gente entende de verdade que somos corpo de Cristo, e como a palavra fala, se nós somos o corpo, significa que tem que ter uma cabeça, né? Um corpo não faz nada sem a cabeça. Assim como a cabeça também não pode manifestar tudo que está aqui, tudo que está... todos os planos e projetos, se ela não tiver um corpo para manifestar tudo isso, para colocar em prática tudo que está aqui dentro. Então, Deus não precisava disso, mas Ele escolheu nos permitir, né, nos dar esse privilégio para que nós sejamos parte ativa da obra de Deus na terra. Amém? Então é um privilégio e nós precisamos entender que nós como corpo precisamos agir. Quando a palavra fala, olha o versículo 4 está falando assim, ó, que existem diferentes tipos de dons, diferentes tipos de ministérios e diferentes formas de atuação. Então existem diferentes dons, cada um aqui, a parábola dos talentos, quando Jesus traz a parábola dos talentos, ele fala que todos os servos, né, que simbolizava nós, a igreja, o povo de Deus, que todo mundo recebeu um talento. E que mesmo aquele que recebeu um talento, ele precisa negociar, ele precisa pedir ajuda. Então, de repente, você fala assim, puxa, mas eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para fazer no reino. O Senhor está dizendo para você, olha, tem. Se você não sabe como, se você não sabe qual é o talento, qual é o dom, o que precisa ser feito, o que você pode fazer, procure ajuda, porque você vai ser cobrado. Você vai ser responsabilizado por algo que Deus colocou em você. E aqui, se a gente for ler o capítulo todo aqui de 1 Coríntios, ele vai falar que tem vários dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar. Ou seja, existem diferentes dons, que é o versículo 4 começa falando. Existem muitos dons. E existem vários ministérios. O que são os ministérios? Vamos dizer assim, os departamentos. Por exemplo, para gente, quem vai trabalhar com obra social, precisa ter ativo alguns tipos de dons. Que, por exemplo, alguém que foi chamado, né, que tem ali um talento para trabalhar, por exemplo, na parte administrativa, não precisa ter tanto aquele manejo, às vezes, com gente, aquela coisa carinhosa, aquela coisa, né, assim, empática e tudo mais. Então, Deus colocou dons distribuídos em todas as pessoas, para que esses dons deem suporte para todos os ministérios e cada ministério atue de uma forma, porque também existem diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. E para que Deus fez isso? Para um bem comum. O propósito sempre vai ser estabelecer o reino de Deus na terra. O propósito maior sempre vai ser esse. Nós temos falado aqui muito, né? A gente tem, somos aqui uma igreja, como igreja local, né? O Amor de Família existe mais de 13 anos, mas como igreja, nós somos novinhos, né? Temos 1 ano e meio como igreja local. E o que a gente quer fazer como igreja local? Qual é o diferencial? O que a gente quer fazer? Não é o diferencial no sentido, no que a gente vai aparecer. Não, é no que Deus nos chamou dentro
dessas formas diferentes de atuação que a palavra está dizendo que Deus trabalha, que o Espírito Santo age de formas diferentes de atuação, qual é a forma que Deus deseja que nós, no amor de família, atuemos na nossa cidade, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, aonde quer que Deus nos permita chegar. E uma coisa que a gente tem muito claro, né, esposa? Muito claro, é que a gente precisa ser realmente cristão. Ser vivo. A nossa vida precisa estar de acordo com aquilo que a gente fala. Não é ser perfeito. Nós temos os nossos desafios. Aí é um amor de família. Né? A gente, é tão complexo isso, né, gente? Teve uma vez que mandaram uma pergunta no Instagram. Muito fácil falar. Esse pessoal, a pessoa escreveu bem assim, né? Assim, não diretamente, né? Mas escreveu num comentário de uma postagem. Muito fácil falar. Esse pessoal acha que a vida é fácil. Deve ser um desses casais que gosta de falar tudo muito bonito do casamento, mas nem deve viver bem, e tal, e tal. E a pessoa, né, falou ali e tal. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu respondo, não respondo, né? Coloco, não coloco. Falei pro Edmar. E aí, claro, com todo carinho, a gente falou, olha, né, mandamos lá para ela, olha, faz o seguinte, dá uma olhadinha primeiro na nossa história, é assim, é assado, né? Em nenhum momento, assim, a gente busca passar essa imagem de perfeição, mas normalmente, quando alguém tem esse tipo de fala como a sua, né? Normalmente são pessoas que estão machucadas, que já foram desacreditadas do casamento, da família, por feridas que passaram e tal. E aí a pessoa mandou de volta uma mensagem falando, nossa, pelo amor de Deus, você me perdoa, vocês, né? Vocês me perdoem, realmente eu tô no 3º divórcio. E aí eu já não acredito mais em casamento, e quando eu vejo uma coisa assim, e tal. E aí a gente ainda criou naquele dia ali, teve a ideia, e depois a gente até fez uma live com um tema, né? Casal margarina, né? Ou família margarina, alguma coisa assim. Existe? Por quê? Porque não existe, né? O que é ser um amor de família, ter um amor de família? Ter um amor de família é ter uma família saudável, não perfeita. Uma família onde nós entendemos os princípios da palavra de Deus, e quando a gente peca, erra, falha, e vamos pecar, errar e falhar, a gente consegue entender que é importante pedir perdão, que é importante corrigir. E isso, não só família, marido, mulher e os filhos, família e igreja. Há uns 2 meses atrás, nós falamos, né, um mês inteiro, não lembro agora qual mês que foi, mas um mês inteiro somente sobre os desafios de viver em comunidade. Os desafios da gente estar dentro de uma igreja local, debaixo de uma autoridade espiritual, convivendo com pessoas diferentes, convivendo com pessoas de todos os tipos, que é o que está escrito aqui, e a gente sabe disso. Qual é o desafio? Pegar essas diferenças todas, tirar o melhor de cada um e tocar o barco para frente. Cada um complementando o outro, cada um sendo um instrumento de cura para o outro, cada um sendo bênção na vida do outro. E isso começa individualmente, porque é o que está falando aqui na palavra. Cada um foi chamado individualmente, do mesmo jeito que o corpo, se a gente for ler todo o texto aqui do capítulo 12, fala lá, olha, não dá para a boca, a mão, porque não é pé, ela não pode dizer que ela não faz parte do corpo. O ouvido, porque não é mão, não pode dizer que não faz parte do corpo, que não é importante. Não, todos nós somos importantes, mas nós precisamos estar ligados, ajustados. Precisamos entender e decidir, e querer decidir fazer parte de algo que Deus tem. Tati, pastora, eu não entendo isso, mas eu não tenho nada, não, mas não sei o que. Volto a dizer,
Está escrito aqui, ó, vou pegar um versículo aqui, ó, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Versículo 16. Se o ouvido disser, eu não sou o olho, então eu não pertenço ao corpo. Ou seja, né? Estou vitimizando. Eu não sou olho, eu não apareço tanto, então eu não faço parte, porque eu não tenho talento nenhum, porque isso, porque aquilo. Você pode dizer o que você quiser. A palavra final vem de Deus. E a palavra está dizendo que você é parte. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser parte do corpo de Cristo. E você precisa permitir que qualquer coisa que esteja entulhando aí o seu coração, as suas emoções, sua mente, seus pensamentos, qualquer coisa que esteja entulhando, impedindo que aquilo que vem de Deus, que a vida de Deus flua em você e através de você, você precisa permitir que isso seja tirado. E é um tijolinho por dia. Não é do dia para a noite. É na convivência. Né? Costumo falar muito isso. Que nós somos machucados nos relacionamentos, mas nós só somos curados nos relacionamentos. Né? Hoje, a hora que o Edmar foi, por exemplo, lá na Unimed para, né, ver o braço, o cotovelo inchando, o pé inchando, aquela coisa tal. Tá com muita dor. Qual que é a tendência? Não rela, não põe a mão, não toca. Mas não há cura se o médico não vai lá, não põe a mão, não faz o raio-x, não toca. E não é do dia para a noite. Não, 6 semanas você com o braço imobilizado e vai tomar anti-inflamatório, vai tomar remédio para dor e tal. É um processo que ele poderia passar ou não. Não, vou ficar aqui em casa mesmo. Ok. Ia demorar um pouco mais. Talvez o osso calcificasse no lugar errado e causasse mais dor lá na frente. Então nós somos machucados nos relacionamentos, mas Deus é poderoso para nos relacionamentos nos fazer novos, restaurar o nosso coração, restaurar as nossas emoções. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós somos corpo, nenhum membro sozinho consegue sobreviver. Corta essa mão e põe ela ali. Mas é a minha mão direita, eu sou habilidosíssima. Faço isso, faço aquilo outro. Pode ser o melhor artista. Arranca a mão dele fora do corpo. Apodrece. Nós também, fora do corpo, fora da comunhão, nós também não temos vida. Então nós precisamos entender isso, que nós fazemos parte de um corpo. Então você precisa começar a ser mais ativo no lugar onde você está, na igreja onde você participa, na comunidade onde você participa. Não é simplesmente, sabe, é aquela história do porco e da galinha. Quem conhece a história do porco e da galinha? Pro sanduíche. Um é comprometido e o outro é envolvido. A galinha é muito envolvida, ela dá o ovo, mas o porco dá o bacon. Ele está comprometido, ele está ali, né, de corpo e alma. Então a gente precisa estar mais do que envolvido com uma igreja. A gente precisa estar mais do que envolvido com a palavra. Mais do que ler a palavra, a gente precisa estar comprometido, a gente precisa fazer com que essa palavra faça parte de nós e que nós também sejamos uma forma da palavra de Deus ser oferecida para as pessoas, na prática, no dia a dia. Então, o que eu queria deixar aqui para nós refletirmos hoje é exatamente isso. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho assim nesse momento e pensasse aí no mais profundo do seu coração. O quanto você tem estado envolvido e o quanto realmente você tem estado comprometido.
Em primeiro lugar, não com pessoas, não com instituições, não. Em primeiro lugar, com Deus. Depois, com você mesmo. O quanto você tem estado comprometido ou comprometida em viver aquilo, tudo aquilo que você foi criado para viver. Em viver o seu propósito. Em viver a perfeita vontade de Deus. E o quanto você tem estado comprometido, ou o quanto você realmente não tem estado comprometido. Você tem tentado talvez se enganar. Tem tentado assim tapar o sol com a peneira, como dizem por aí. Não, eu vou à igreja. Não, eu dou oferta. Não, eu participo lá, eu ajudo voluntários do amor. Não, eu sei lá o que você vai pensar isso. Não, eu faço isso, faço aquilo. O que é que você tem usado de desculpa para mostrar o seu envolvimento e que tem impedido você de estar comprometido ou comprometida de corpo e alma, de coração, de todo o seu coração? O que é que tem estado no lugar de Deus? O que é que tem estado no lugar que é para ser de Deus no seu coração? E entrega isso aí agora. Derrama isso no altar. Imagina que tem um altar. Para quem não está muito familiarizado, né, com a ideia do altar, biblicamente falando, pensa aí numa churrasqueira. Não, vou queimar isso aqui. Isso aqui agora não vai fazer mais parte de mim, não. E a hora que esse negócio vier, igual eu contei aqui do Abner, a hora que esse negócio vier de novo, eu vou falar: Senhor, estou precisando de novo da sua ajuda, sozinho eu não consigo, vou cair de novo, vou errar de novo, vou falhar de novo. Me ajuda, Espírito Santo. Que de mim mesmo eu não posso, não consigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar aqui cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça, cada família, cada marido, cada esposa, cada pessoa que particularmente tem algo para entregar diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesse momento e eu quero dizer que nós estamos aqui rasgando as nossas máscaras, nos despindo, Senhor, de toda veste, de toda pompa, de toda aparência, para dizer: Senhor, puxa, não tenho me comprometido com o Senhor, mas hoje, Jesus, hoje, diante do Senhor, eu entrego a minha vida. E eu estou orando aqui. Se você talvez não sabe como orar, mas você pode pegar essa oração como modelo e ir falando aí do seu coração, do mais sincero e profundo do seu coração para Deus. Senhor, eu me rendo, eu me entrego por completo. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não consigo sozinho, eu digo que me comprometo, eu digo que vou fazer e daqui a pouco eu já não estou fazendo mais, eu digo que vou mudar e daqui a pouco eu não mudei mais. Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Sou falho, sou falha, sou pequeno, sou fraco, preciso do Senhor. Entra, Jesus, na minha vida como Senhor, como Salvador, que o meu nome realmente esteja de verdade escrito no teu livro, que eu possa ser lembrado, Senhor, nas regiões celestiais, que o teu sangue venha ser um selo sobre a minha vida e que o teu Espírito Santo possa ser a minha companhia de todos os dias, o meu ajudador, para que eu possa todos os dias caminhar na tua direção
e cada dia mais, Senhor, ser um pouquinho mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, você está aqui, depois no final do culto, você quiser conversar, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. E quem tiver pela internet, fez essa oração pela primeira vez, se quiser mandar uma mensagem para a gente, entrar em contato, para você entender um pouquinho mais, nós também estamos à disposição.